Graça e paz sobre a tua vida. Assim como Cristo, nós precisamos aprender, precisamos entender e precisamos fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas para que elas possam ser, por meio da obra de Cristo, nós, revelando a graça de Deus, libertar as pessoas da maldição da lei. Pois a lei diz que quem fizer o que ela manda, viverá. E nós temos que entender que não é o nosso empenho, não é o nosso esforço que nos conduzirá ao conhecimento de Deus. A lei serve para nos declarar, nos deixar claro o que é pecado. Por quê? Porque pela lei nós não conseguimos viver e nem fazer a vontade de Deus. Temos que ser libertos do domínio do pecado. Temos que, segundo a obra de Cristo na cruz, morrendo com Ele na cruz, aí sim somos libertos deste domínio para sermos servos da justiça, servos da vontade de Deus. Nós precisamos compreender isso, que a nossa vida ela é vivida quando reconhecemos que dependemos inteiramente dele. Quando reconhecemos que a graça de Deus é suficiente e que ela, por meio de Cristo Jesus, por causa da obra que ele realizou, nos conduz à liberdade, nos conduz ao conhecimento de Deus e nos conduz a realizar a vontade do Pai. Isso que a gente precisa entender. Isso é viver o Evangelho na sua plenitude e não decorrente do nosso esforço. Quando nós nos empenhamos para fazer isso, na realidade estamos sendo malditos, porque nós não alcançaremos aquilo que nós ansiamos. Muito pelo contrário, seremos somente religiosos, mas não experimentaremos o conhecimento e nem a vontade de Deus. Tendo o conhecimento da vontade de Deus, nos submetendo a essa vontade, então aí sim nos empenhamos para vivermos e revelarmos, segundo a perspectiva de Deus, a sua vontade, manifestando a graça diante das pessoas. Paulo, falando aos Gálatas, isso no capítulo 3, do verso 11 a 14, ele diz assim: é claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei. Pois as Escrituras dizem, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que ele prometeu. Paulo está simplesmente afirmando isso, que não é por cumprirmos a lei, por cumprirmos mandamento, por respeitarmos e honrarmos dogmas, por nos esforçarmos para alcançar Deus, é que alcançaremos Deus. Nós somos aceitos por Deus pela fé. E nós temos que entender que a fé vem do conhecimento de Deus, do ouvir da palavra de Cristo, das suas promessas. Quando nós entendemos isso e compreendemos o que ele falou e nos submetemos a essas promessas, reconhecendo que, embora não possamos tocar, embora não possamos apalpar, são verdades, porque Deus prometeu. E isto é aceitarmos por fé o que Deus nos dá. Ele nos prometeu e nos deu a salvação por sua graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Cristo na cruz nos libertou. Nos libertou para nos fazermos. Ele nos libertou para fazer de nós servos da justiça. Isso que nós precisamos entender. Isso que nós precisamos compreender. Pois isso traduz a vontade de Deus. Mas mais do que isso, tendo o entendimento de que Jesus é a expressão dessa graça, a revelação dessa graça, que nos conduz ao conhecimento do Pai, e entendendo
que Ele nos enviou, assim como o Pai o tinha enviado, nós somos a expressão dessa graça diante das pessoas. Temos que revelar Deus às pessoas. Temos que manifestar a sua vontade, manifestar a sua justiça, sermos esse instrumento de revelação e expressão das virtudes de Deus entre os homens. Quando entendemos isso e fazemos da nossa vida essa oferta, caminhando rumo à plenitude da expressão de Cristo, da manifestar de Cristo neste mundo, reconhecendo toda a obra de Deus, nós somos um instrumento útil ao reino e ao cumprir da vontade de Deus. Temos que viver por fé, dessa maneira, reconhecendo o que Cristo fez e entendendo que temos que fazer da nossa vida uma oferta para que a vontade de Deus seja expressa, para que a graça de Deus seja revelada. E só fazemos isso quando nos ofertamos como instrumento dessa justiça. Que a gente possa entender isso, compreender a vontade do Pai e fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas, para que conheçam o Pai, porque nós conhecemos o Pai e queremos que todos conheçam o Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.